delas, não é? Pode também colocar na lama o seu bom nome, é tão difícil você construir isso, né? É tão difícil você ganhar credibilidade, mas por causa de um boato, você pode realmente perder isso que você demorou para conquistar. Então, meus irmãos, é exatamente para que a gente evite, né, esse tipo de comentário, esse tipo de especulação, é que hoje eu venho me pronunciar, ok, a respeito da minha saída aqui da igreja. Então, vai ser a primeira e a última vez que eu vou falar disso, ok? Nunca mais a gente vai tratar desse assunto. Então, ok, então essa é a versão oficial, tudo bem? Então, olha, a minha saída junto com a minha esposa, a diaconisa Isabel, aqui da igreja, ela parte de uma necessidade, ok? E ela parte de uma necessidade de quem? De uma necessidade minha, ok? É uma necessidade minha. Então, eu enfrentei algumas dificuldades internas, não é? E que eu venho administrando já de algum tempo. Então, eu pude compartilhar com a diretoria da convenção, tá, sobre essas dificuldades, tá certo? Então, conversando com a diretoria da convenção, que é a única, né, autorizada por Deus para fazer remanejamento de pastor, não é? É a convenção. Então, conversando com eles, tá certo? Eles analisaram, não é, o que eu expus para eles, e, analisando, eles tomaram essa decisão, ok? De me remanejar, ok, para um outro local, não é? E ficou acertado entre nós, né, que eu estava precisando, né, de um lugar onde a demanda ela fosse um pouco mais amena, um pouco menor, ok? Já que eu estava precisando disso. Então, a convenção entendeu que deveria ser assim, ok? E a convenção, então, realmente fez, né, uma reunião com alguns líderes aqui da igreja para que houvesse esse entendimento. E eu fui avisado da reunião. Né? O diretor da convenção me avisou, teria reunião com os líderes para que pudesse, então, ficar alinhado, ajustado, não é, a minha transferência. Então, foi conversado, foi alinhado, foi ajustado. Então, a direção conversa comigo, né? E ficou entendido, tá, que eu, então, devo assumir o outro campo, repito, onde haja uma demanda um pouco menor, né, para que eu possa, então, ok, para que eu possa, então, desenvolver o trabalho de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma mais eficaz, digamos. Então, foi isso que ficou acertado. Nada mais do que isso. Eu repito, a prerrogativa de fazer remanejamento de pastores é uma prerrogativa da diretoria da convenção. Então, isso ficou muito bem ajustado, muito bem acertado, sem problema, sem estresse. E eu repito, foi uma necessidade minha, tá certo? Eu conversei com a direção da convenção. Ok, meus irmãos? Então, essa é a palavra oficial. Eu gostaria agora de parafrasear o apóstolo Paulo, né? Mesmo que nós mesmos, ou venha um outro anjo do céu, trazendo uma outra versão, considere anátema. Amém? Amém, amém, meus irmãos? Nada de boato, nada de especulação, não é? Porque a situação foi exatamente essa. Então, eu gostaria, nessa oportunidade, agradecer, não é, a toda a liderança da igreja, né? Já fazem o quê? 11 meses, né, que nós estamos aqui. Eu gostaria de agradecer a toda a liderança da igreja, a igreja de uma forma geral, pela acolhida. Queria agradecer aos a minha equipe, né, de trabalho, que tomaram posse aqui, né, no último mês de dezembro, não é? Então, nós estamos realmente nos separando nesse momento, né, mas o trabalho, ele vai continuar, não é? Vocês sabem disso, que eu sempre depositei em vocês, né, total
confiança, né? Vocês têm realmente credibilidade, sei que vocês são pessoas capazes. Eu me senti assim muito honrado de ter ficado esse pouco tempo com vocês. Queria dizer também, meus irmãos, que eu saio e tendo consciência de que a minha contribuição ela foi muito modesta. Eu tenho consciência disso. Mas no momento era o que eu tinha para oferecer. Ok? Então eu realmente espero, né, que agora com um novo colega que deve vir, que já foi designado pela convenção, a igreja continue, né, nesse processo da sua caminhada. Nós sabemos em quem temos crido, sabemos para onde estamos indo, ok, irmãos? E nós vamos caminhar, ok? Agora, sob o comando, né, de um novo colega, repito, designado pela convenção, a igreja vai continuar. Nós vamos continuar caminhando, tá certo? E saio sem nenhum ressentimento, sem problema algum. Eu já tive a oportunidade de tomar conta de mais de 20 igrejas, tá certo? Pelos campos pastorais, é claro, né? E tenho a felicidade de dizer para vocês, não é, que em todos os lugares por onde eu passei, junto com a minha família, a gente pode voltar com muita tranquilidade. Então, eu tenho esse privilégio mesmo de dizer isso, um orgulho até, né, de dizer. Eu tenho certeza que aqui não será diferente. No momento em que a igreja entender, né, que precisa de mim, não é, para ajudar, em algum momento, com certeza eu vou estar à inteira disposição, né, da igreja, o corpo de Cristo. Vocês podem contar comigo. Mas nesse momento eu realmente preciso diminuir um pouco, né, a demanda, porque eu ainda tenho um longo caminho para percorrer. E eu não quero ficar pelo meio, né? Então, meus irmãos, muito obrigado mesmo, né, por tudo, não é? Que o Senhor nos abençoe, né, ricamente. E resta dizer que fica aí, né? Essa amizade, né? A gente construiu, né? Começou a construir, foi muito pouco, foi um tijolinho ali nessa construção, mas acho que valeu a pena, né? Vamos continuar caminhando firmes aí em Cristo Jesus, amém? E a gente vai se encontrando aí, né? Afinal, nem vou sair de Curitiba, né? E vocês acreditam também que não vão, só na volta de Cristo. E a gente vai se vendo, vai trabalhando e a igreja vai caminhando para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado mesmo por tudo e fiquem na paz. Gostaria de repetir, né, um gesto que me foi, não é? Gledson, o diretor da igreja. Vem aqui, por favor, né? Queria devolver, então, ao Gledson, que é o diretor atual da igreja, né? A chave aqui do templo, né? Da igreja, a chave está com Jesus, irmão. Isso aqui é só do templo. Ei, eu gostaria de convidar a diaconisa Isabel. Paz do Senhor, igreja. Nós, enquanto diretores da igreja, as nossas palavras são de agradecimento. E eu acredito que é extensivo a todos os nossos irmãos também. Então, é um momento triste para a igreja, mas, ao mesmo tempo, nós devemos glorificar ao Senhor pelos 11 meses que o pastor esteve conosco, juntamente com a diaconisa. Foi um período onde nós aprendemos também a admirá-lo, a amá-lo. Eu acredito que poucas pessoas aqui do Xaxim conheciam o pastor. E quando o pastor veio, realmente nós pudemos nos certificar que realmente o pastor é uma pessoa abençoada e muito usada pelo Senhor nosso Deus. Então, as nossas palavras, pastor, é que o pastor continue nessa caminhada, nessa jornada. E o que destaca o pastor é esse conhecimento da palavra que ele tem, essa palavra abençoada que nos edificou também durante esse período. A sabedoria que o pastor tem. Então, com toda certeza, os novos campos que estarão lhe recebendo serão grandemente abençoados, pastor, da mesma forma que nós aqui do Xaxim fomos. Amém? Então, que o pastor continue sendo grandemente usado pelo Senhor, que almas possam ser ganhas
através da sua palavra, que o Senhor colocará no seu coração. E essa igreja está sempre de portas abertas. Nossos irmãos, com certeza, estarão também com seus lares, com as portas abertas, para recebê-los com todo o carinho que o pastor é merecedor. Amém? Temos aqui uma pequena lembrança. Antes de nós, da diretoria, entregar a lembrança, eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. A gente sabe que é um ministério, o pastor colocou da sua necessidade, isso é dele, ele, Deus e a região, né, pastor? É. E eu gostaria agora que a igreja, que foi pastoreada por durante 11 meses, né, que muitas vezes esteve aqui à frente, recebendo oração por imposição das mãos, vem cá, pastora e diaconisa. Nós, como ovelhas, nós vamos interceder por eles agora, para que o Espírito Santo esteja fazendo a obra deste que foi escolhido por Deus para cuidar do rebanho. Assim como Jesus chamou Pedro e falou, apacenta as minhas ovelhas. Um dia Deus chamou João Seabra e falou, apacenta as minhas ovelhas. E nós vamos pedir que esse Jesus Cristo esteja abençoando este servo dele. Deus Pai que estás nos céus, aqui está teu filho, Pai eterno. Tu tens, Senhor, meu Deus, uma nova direção para ele, meu Deus. Agora, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que conhece a necessidade do teu filho, Pai. O Senhor que aplana os caminhos, ó Deus. Esteja abençoando a vida desse teu servo, Pai. Que a igreja, meu Deus, que ele irá, meu Deus, administrar, que ele irá pastorear, ó Pai eterno, seja a igreja dos teus sonhos, ó Pai eterno. Que ele esteja ocupando o lugar, meu Deus, escolhido por ti, ó Pai eterno. Que o seu ministério seja abençoado, que a sua vida seja abençoada, que a sua família, a sua esposa seja abençoada, Pai eterno. Que todos os dias da vida do teu servo, meu Deus, que estará apacentando o teu rebanho, Jesus Cristo, seja dirigido por ti, ó Espírito Santo de Deus. Pai, este teu servo que está aqui, que te ama, Senhor, meu Deus eterno, guarda a vida dele a cada dia, Senhor. Coloca a tua mão de poder sobre ele para abençoar, em nome de Jesus, ó Pai. Que as suas necessidades sejam sanadas, ó Pai. E que haja alegria a cada dia na vida do teu servo, meu Deus, em executar este trabalho que foi chamado por ti, ó meu Deus. Em nome de Jesus, derrama da tua bênção sobre a vida do teu servo, ó Pai. Para a glória e para a honra do teu nome, ó Deus. Amém, Jesus. Então, pastor, diaconisa, isso aqui é uma pequena lembrança em nome da igreja. Pode sentar. Certamente o pastor não quis citar, e para evitar, como dizer, os burburinhos, né, que a gente sabe que sempre acontece, a região já nos passou quem é a pessoa que estará assumindo a função pastoral aqui na igreja, né, e que nós iremos receber em nome de Jesus e tratar com muito carinho, é o pastor José Wagner. Dentro de todas as escolhas possíveis, dentro de tudo aquilo que foi olhado pela região, e como diz o pastor Adeildo, foi orado, pedido muito a direção de Deus, ele nos coloca assim, a melhor escolha para a igreja do Xaxim seria a colocação do pastor José Wagner, que estará assumindo aqui primeiro final de semana de dia 2 de maio, primeiro final de semana de maio. Então, que nós possamos apoiar, né? Eu me lembro de uma situação que eu cheguei para esse homem aqui e falei, pastor, existe uma palavra bastante chata que precisa ser dada à igreja, e eu não quero que o senhor dê, para evitar que a igreja pense que o pastor é novo, está chegando, e vão pensar que é a ideia do pastor. Lembra disso, pastor? Deixa eu dar a cara a tapa? Ele falou, tudo bem, fique à vontade. Para evitar de que pense que é a ideia de pastor, o pastor novo está subindo, e é a ideia do pastor que está trazendo, né? E graças a Deus a gente conversou, e assim, como tudo que era procurado fazer aqui na igreja, nós sempre estávamos conversando, não é, pastor? E que Deus esteja abençoando a vida deste servo do Senhor, que os caminhos que são aplainados por Deus, ele seja direcionado a cada dia. O Ministério de Louvor está com a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Deus está neste lugar. Deus domina sobre este lugar. Deus é o maioral neste lugar. E toda honra, toda glória seja ao nome santo do Senhor nosso Deus. A tua presença aqui alegra o coração de Deus. Num dia em que nós ouviremos sobre a guarda do sábado, o 4º mandamento.
fica a certeza de que Deus está neste lugar através da unção de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus para nos convencer da verdade. Por mais que possa ser que alguém aqui não entenda assim ainda, não entendeu assim, nem você nem eu somos culpados. Existe um princípio da palavra de Deus: examinais as Escrituras e cuidais nela ter a vida eterna. E isso é o que importa, conhecermos a verdade através do conhecimento da palavra de Deus. E o Deus da verdade está neste lugar para te abençoar, para me abençoar, para nos abençoar. Que o nome de Jesus Cristo seja louvado, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Pastor João Seabra, Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Você sabe o amor que eu tenho por você, pelo teu ministério, pela sua família, e as minhas orações continuarão pela tua vida. E com certeza nós o veremos dando frutos, que é o que você sabe fazer para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Obrigado em nome do Ministério de Louvor. Me permita, Suzy, em nome da mocidade, por tudo que você fez aqui por essa igreja. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da tua vida. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus Cristo, para louvarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor nosso Deus. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Vai à minha frente, anda ao meu lado, Ele habita em mim, é o meu amado, o meu defensor, meu provedor. Sua misericórdia renova-se a cada manhã. Aleluia! Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Vai à minha frente, anda ao meu lado, Ele habita em mim, é o meu amado, o meu defensor, meu provedor. Sua misericórdia renova-se a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Me alegrarei, celebrarei. Me alegrarei.
Aleluia, glória a Deus. Todos os dias foram feitos por Deus. Deus fez separação entre a noite e o dia. E dos 7, Ele reserva só um para que Ele seja lembrado e adorado e reverenciado, que é o 7º dia, o santo sábado do Senhor nosso Deus. Todos os outros estão à nossa disposição para cuidarmos dos nossos afazeres, das nossas lutas diárias. Mas o santo sábado é o dia de celebração e exaltação ao nome santo do Senhor nosso Deus. É dia de trabalhar, sim. Trabalhar para que a obra do Senhor cresça cada vez mais na terra. Amém? Nós vamos cantar um cântico novo. Nós estávamos nos preparando para sábado que vem. E esse cântico ele fala sobre o sábado. Inclusive eu estou até com a cola aqui. Não tenho timidez para dizer isso, porque como vocês, nós também estamos aprendendo. Mas nós entendemos que nós precisaríamos cantar esse cântico aqui hoje, para deixar bem claro, bem certo, na mente de todos nós, todas as pessoas, que nós temos uma lei fiel, que deve ser levada com fidelidade. Porque aquele que guarda o santo sábado do Senhor é abençoado por Deus. A letra diz assim: dos 7 dias da semana, tem um que Deus abençoou. Em 6 dias fez toda a sua obra. No 7º ele descansou. Não por ele estar cansado. O nosso Deus nunca se cansa, mas para servir de exemplo em um sinal de aliança. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. É o 4º mandamento, o dia de adoração, escrito pelo próprio Deus, guardado desde a criação. Esse é o grande memorial que lá no Éden começou. É dia tão especial que até Jesus Cristo guardou. Amém? Vamos cantar essa música, essa poesia? Estrofe primeiro. Dos 7 dias da semana, tem um que Deus abençoou. Em 6 fez toda a sua obra, no 7º ele descansou. Não por ele estar cansado, o nosso Deus nunca se cansa, mas para servir de exemplo e um sinal de aliança. O coro. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar ao Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. Segunda estrofe. Dos 7 dias da semana, tem um que Deus abençoou. Em 6 fez toda a sua obra, no 7º ele descansou. Não por ele estar cansado, o nosso Deus nunca se cansa, mas para servir de exemplo e um sinal de aliança. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. Segunda estrofe. Segunda.
é o quarto mandamento, o dia de adoração, escrito pelo próprio Deus, guardado desde a criação. Esse é o grande memorial que lá no Éden começou. É dia tão especial que até Jesus Cristo guardou. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador no que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador e o que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. Quem crê assim diz amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar agora com a introdução, vamos cantar agora conforme a música ficou nos ensaios. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Nos 7 dias da semana tem um que Deus abençoou. Em 6 fez toda a sua obra, no 7º ele descansou. Não por ele está cansado, o nosso Deus nunca se cansa, Mas para servir de exemplo e um sinal de aliança. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o quarto mandamento, o dia de adoração, escrito pelo próprio Deus, guardado desde a criação. Este é o grande memorial que lá no Éden começou. É um dia tão especial que até Jesus Cristo guardou. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei. Sábado é o dia do Senhor, dia de louvar o Criador do que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor por este conhecimento. Você pode glorificar ao Senhor Jesus Cristo porque a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, no nosso coração. Senhor, obrigado, Senhor, pelo entendimento. Obrigado pela compreensão da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ilumina a mente, Senhor amado,
daqueles que precisam, Senhor, como nós, conhecer essa verdade. Deus, que possamos estudar a Tua palavra, entender a Tua palavra, Senhor, do Teu amor, Deus, aleluia. Dia de louvar o Criador e o que Ele fez. Sábado é santo, está na lei de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, por essa certeza, por essa convicção daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, na nossa mente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Rei que deu a vida em cada gota do seu sangue. É Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Sobre os céus e a terra, a glória entregamos só a ti. Glória a Deus. Só a ti, a honra e o louvor pra sempre. Só a ti, domínio sobre os céus e a terra, glória.
Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Só a ti. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor, pelo teu amor. Te glorificamos, Senhor, pelo teu carinho para com a tua igreja, Senhor. Te glorificamos pelos teus preceitos, Pai, os quais temos procurado guardar segundo a sua vontade. Deus, te glorificamos pelo domínio sobre a tua igreja, Senhor. Sobre tudo e sobre todos, Senhor. Tu dominas sobre este lugar, Senhor. Deus, obrigado pela palavra que vamos ouvir, Senhor. Que fique gravado mais e mais em nossas mentes, em nossos corações, o recado que tu tens para cada um de nós. Nos dirija, Senhor. Aceita este louvor, Senhor amado, de coração. Aceita este louvor e abençoa as nossas vidas, Senhor. Nós oramos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, na tua presença nós nos colocamos, Senhor. Pedimos a tua direção, meu Deus, sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Pai, falar da tua palavra, meu Deus, que possamos refletir, ó meu Deus eterno, na autenticidade, meu Deus, do 4º mandamento, possamos refletir, ó meu Deus eterno, de que é algo que alegra o teu coração, meu Deus, quando nós o praticamos. Esteja nos orientando, esteja nos dirigindo, ó meu Deus, e que possamos olhar para a tua palavra, meu Deus, e que ela faça diferença em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. A igreja pode assentar-se. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém? Que a paz de nosso Senhor esteja no coração de cada vida aqui presente. Nós conversávamos aqui, baixinho, né, pastor João? E dizíamos que a coisa mais difícil que tem é pregar sobre o sábado na igreja. Pregar para um não sabatista é fácil, porque a pessoa não conhece do assunto e você vai mostrar todos os textos bíblicos para ele. Mas falar do sábado na igreja adventista da promessa é um problema, porque você tem que ter o cuidado para não ser repetitivo. E você sendo repetitivo, você acaba fazendo com que as pessoas não prestem atenção naquilo que será proferido. Então a gente pede a Deus que nos oriente, né, para que a gente não seja repetitivo e de que a palavra dele, dentro desse projeto que eu creio que é do coração de Deus, que foi colocado no coração dos nossos diretores, que é resgatando valores e resgatando o amor aos mandamentos de Deus, a gente possa refletir sobre o 4º. O diácono Osni pregou sobre o 1º mandamento, o presbítero Osias falou do 2º, e a semana passada o pastor João Seabra falou sobre o 3º mandamento. Uma das coisas que eu sempre ouvi na minha vida foi de que nos púlpitos das igrejas adventistas só se falava sobre o sábado. E a gente que frequenta os cultos, a gente sabe que isso não é uma verdade. Eu fiz referência ao sábado numa das pregações minhas no começo do ano. No ano que se passou, eu não lembro de ninguém vindo aqui à frente fazendo menção do 4º mandamento ou dos mandamentos de Deus na igreja. Até porque é algo que a gente crê que está incutido no coração da igreja, dos membros da Igreja Adventista da Promessa. Então, aqueles que falam que nos púlpitos das igrejas adventistas só se fala do sábado, só se prega sábado, é isso, a única coisa que a Igreja Adventista sabe falar é sábado, a gente entende que isso não é uma verdade. Mas hoje nós vamos falar como parte do processo que nós estamos vivendo de resgatando os valores. O sábado é uma prática inquestionável, né? Que se tornou um assunto de grandes debates, né? E nos dias de hoje sempre foi, e eu creio que até a volta de Jesus, o sábado será um assunto de grandes debates nos círculos cristãos.
e, finalmente, né, a ser uma observância não obrigatória pela maioria das igrejas e denominações cristãs. Então, sempre houve essa questão. E por que sempre houve essa questão de discussão? Sábado é, sábado não é? Deve-se ou não deve-se ser? Note a igreja do Senhor. Quando Deus chama o casal, Deus fala para eles: não coma, porque você morre. Não foi assim que Deus falou? Não coma, que morre. Aí veio o diabo e fala: come que você não morra. Não morre. Não é interessante como o inimigo das nossas vidas, ele se opõe à verdade de Deus, ele se coloca sempre o contrário. Deus fala: come e morre, o diabo fala: come e não morre. Aí vem Deus e fala assim: olha, guarde o último dia da semana. Aí vem o inimigo e fala assim: olha, guarde o primeiro dia da semana. Então, essa discussão, até o dia da volta de Jesus, vai sempre haver. E nós precisamos estar olhando para a sua palavra, estarmos entendendo o que realmente Deus quer que nós estejamos praticando. Eu peguei um material para me defender, né? Lógico que a gente tem que estar sempre esperto. E algum tempo atrás caiu nas minhas mãos uma lição de escola bíblica de uma determinada igreja, e quando eu olhei aquilo, eu falei assim: não, isso eu tenho que guardar para mim. E aí eu entrei no site da igreja, peguei o nome do escritor, peguei a data em que foi escrito, guardei e falei assim: isso aqui é um material para minha defesa. Olha que interessante esse artigo que eu peguei desta lição de escola dominical do 4º trimestre de 2011. O dia do Senhor, o sabá, em hebraico, que significa dia de descanso do trabalho, é um marco desde o paraíso. Quando o homem se encontrava ainda na inocência, Gênesis 2, verso 2, esse dia foi separado para que o homem descansasse do seu labor e pudesse refazer as suas forças. Em Êxodo 20, verso 11, o povo israelita recebeu a incumbência de lembrar do sabá do Senhor para o santificar. A lei de Moisés apresenta regulamentos específicos para a observância do sabá. Ao longo do tempo, os israelitas foram instruídos a considerarem o dia do Senhor, mas os próprios israelitas perverteram religiosamente o sabá, impondo tradições humanas. O Senhor Jesus orientou quanto ao uso correto do sabá, destacando sua natureza e propósito. O princípio da observância do dia do Senhor permanece e é universal. Isso foi escrito por um pastor que não é adventista, que não é sabatista, foi assunto de discussão numa classe de escola dominical. E aí, depois de ter feito toda essa defesa do sábado, vem o pensamento da igreja. Tendo em vista as necessidades do ser humano que exigem o descanso, o homem precisa do sabá, ainda que esse tenha sido cada vez mais negado em virtude da ganância desenfreada na era industrial. O domingo, primeiro dia da semana, passou a ser observado como o dia do Senhor. Isso porque o próprio Jesus assim o direcionou, tendo em vista que ele tem autoridade e é Senhor do sábado. Isso é o que é pregado nas igrejas não sabatistas, né? Então a pessoa faz toda uma defesa, o nome sábado já quer dizer dia de descanso, repouso, e aí faz toda a defesa e depois diz que o sábado foi substituído pelo domingo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vai olhar para a Bíblia, vai olhar para algumas situações que vão ser colocadas aqui, para ver até que ponto nós, adventistas, estamos certos, para ver até que ponto as nossas atitudes estão corretas com relação ao fato de nós guardarmos o sábado, a postura que nós devemos ter como guardadores do sábado. Muito bem. O sábado, o 7º dia da semana, é tempo sagrado, um presente de Deus para todas as pessoas, instituído na criação, afirmado nos 10 mandamentos e reafirmado no ensino e exemplo de Jesus. Os apóstolos, o repouso do sábado sagrado é uma experiência da presença eterna de Deus com o seu povo. Se existe algo que Deus quis sempre fazer, é incutir em nossa mente a sua moral.
Quando nós falamos nos 10 mandamentos, quando nós pensamos nos 10 mandamentos, nós estamos falando da lei moral de Deus e nós estamos falando da expressão da moral do nosso Deus. E se existe algo que Deus sempre quis, desde quando Ele criou Adão e Eva, foi colocar em nossa mente aquilo que são seus princípios de moral. Muitas pessoas nos questionam e falam assim, olha, mas vocês guardam o sábado, vocês estão errados, porque sábado foi dado lá no Sinai. É lei para o povo de Israel, é lei de Moisés. O sábado e os mandamentos de Deus, eles são eternos. Existiam desde antes de existir o homem. Vamos pensar? A Bíblia fala assim que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Qual foi o pecado que Lúcifer cometeu? Dos 10 mandamentos? Qual foi o pecado que ele cometeu? Qual deles? A cobiça. A Bíblia não fala os mandamentos a respeito da cobiça? Não cobiçarás, não é assim? E o que o Lúcifer tinha no coração? Não era possuir o poder que Deus tinha? Lúcifer não queria ocupar o lugar de Deus? Isso não é cobiça? E a Bíblia fala que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Pecado, a Bíblia fala que é transgressão da lei de Deus. Qual foi o pecado que Eva cometeu dos 10 mandamentos? O casal tinha acabado de ser criado e eles já foram cometer um pecado dos mandamentos lá. Qual era? Cobiça de novo. Vindo a mulher, que a árvore era desejável aos olhos e boa para dar entendimento, foi lá e tomou e comeu. Eva cobiçou saber mais do que ela deveria saber. Então, igreja, quando alguém fala assim, olha, os mandamentos foram dados lá no Sinai, foram dados lá no Sinai, mas ele não passou a existir naquele momento. Os mandamentos de Deus são eternos. Por quê? Porque é a expressão da moral de nosso Deus. E se o nosso Deus é eterno, e é isso que Deus sempre quis fazer com cada um dos seus filhos. Quando a gente olha para a escolha de Deus, quando Ele escolhe Abraão, não existia lei escrita, não existiam as tábuas de pedra, mas Deus fala assim, Deus dá testemunho e fala assim que Abraão observou os estatutos e as leis de Deus. Por quê? Porque a moral de Deus estava sendo aperfeiçoado na vida de Abraão. E quando nós negamos um dos mandamentos de Deus, nós estamos negando ou colocando em xeque a moral do nosso Deus. Porque quando nós, adventistas, nos referimos aos mandamentos, e as pessoas que colocam tudo num pacote, falam assim que tudo foi abolido com Jesus na cruz, nós estamos falando da lei que expressa a moral do nosso Deus, e é isso que nós devemos pregar, é isso que nós devemos levar à frente. O sábado, ele é o memorial da criação. O texto que nós lemos lá de Gênesis 2, verso 2, fala que Deus acabara de fazer todas as coisas. Quem já teve a oportunidade de construir uma casa aqui? Quem já construiu uma casa? Além dos cabelos brancos que vocês ficaram depois de ter construído uma casa, além do prejuízo no banco que vocês ficaram depois de ter construído uma casa, mas não existe uma alegria tremenda quando você vê toda ela pintadinha, todos os móveis dentro da casa, e aí, hoje parece que se perdeu um pouco o costume, mas antigamente tinha esse costume, chamava os irmãos da igreja e fazia um grande culto lá, para comemorar a casa construída, não era assim? Por quê? Porque foi empenhado todo um esforço ali, todo aquele projeto, tudo aquilo que estava na sua mente, você vê agora sendo concretizado ali. Então você faz uma grande festa após a conclusão daquilo ali. E a gente tem que entender que o texto nos chama a atenção que acabara Deus de fazer todas as coisas e vendo Deus que tudo era bom, Deus descansou. Mas Deus se cansa. Nós cantamos aqui, Deus não se cansa. Mas Ele descansou. Olha só que moral do homem. O homem foi criado num dia e no dia seguinte já descansou. Não tinha feito nada e no dia seguinte já repousou. Mas por quê? Porque Deus deixou para a gente o exemplo daquilo que Ele queria que nós observássemos. O sábado, além de tudo, ele é o memorial da criação. Ele declara que Deus acabara de fazer todas as coisas com o seu poder, e além de tudo aquilo que Deus requer que nós estejamos fazendo no sábado, nós olhamos para esse dia e lembramos que Deus, com o seu poder, criou todas as coisas.
Assim como para os judeus, Deus pediu para que cada ano, quando eles comemorassem a Páscoa, eles deveriam estar se lembrando de que eles eram escravos e de que eles foram libertos. Deus quer que nós estejamos lembrando neste dia também, porque acaba caindo no esquecimento, de que Deus, com o seu poder, criou todas as coisas e nos chamou para sermos observadores desse dia. E aí Deus fala, e o Osni colocou aqui, Deus criou todos os dias, mas um em especial, ele falou, esse dia é santo, ele é separado, santificado, porque eu o fiz isso. Não foi homem que fez santificação do dia, não foi homem que fez a separação do dia, mas foi o próprio Deus que separou e santificou e descansou para dar o exemplo nesse dia. Então o sábado é o memorial da criação. Passado todo esse período de Deus ter falado do sétimo dia, e embora muitas pessoas, com desculpas, argumentem e falam assim, mas aí não está dizendo que é sábado. Pode ser um sétimo dia qualquer. Não dá. Desde o primeiro momento em que Deus começa a fazer o dia e começa a dizer tarde, manhã, o sétimo dia é aquele que parte depois do primeiro dia da semana, que nós hoje temos qual é o primeiro dia da semana. E desde Deus, da criação, até os nossos dias, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, e nós temos um primeiro dia e nós temos um último dia. E ao longo da história, e até mesmo na morte de Jesus, nós temos o referencial do verdadeiro dia de sábado. Isso que hoje nós temos aqui como dia de sábado, é o dia de sábado guardado pelo nosso Deus lá na criação. Nós sabemos que existem mudanças no calendário, com prazos de anos e prazos de meses, mas dentro dessas mudanças não foi mudado o calendário semanal, de primeiro dia ao sétimo dia. Foram mudados dias e meses do calendário anual, mas não do semanal. Então o sábado da criação, ele não se perdeu com o tempo que nós estamos vivendo. O sábado que nós guardamos hoje é o mesmo desde o Éden lá. Amém? Depois de todo esse período, passou-se muitos anos sem que se fosse falado a respeito disso, sem que a Bíblia fale a respeito disso. Nós temos praticamente todo o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, até o capítulo 16, onde é mencionado novamente o respeito do sábado. Em Êxodo 16, do 4 e 5, também o 22 e 30, é a primeira referência ao sétimo dia, o sábado, e aí já entra o nome dado pelo próprio Deus como sábado, que nós vamos encontrar. E Deus fala assim, sábado santo ao Senhor. É a situação em que o povo estava no deserto, e aí Deus faz descer o pão dos céus, o maná, e Deus dá uma ordem a Moisés para que o povo todos os dias fosse lá e colhesse a porção daquele dia. E aí Deus fala, mas no sexto dia, vocês vão lá e colham porção dobrada, porque no sétimo dia não vai ter maná. E aí Deus dá a explicação por quê? Porque o sétimo dia é sábado santo ao Senhor. É Deus novamente testemunhando de que esse dia, Ele mesmo dá crédito de que Ele é santo. Esse dia que nós estamos vivendo hoje, ele não pode ser considerado por nós, seres humanos, como um dia comum, porque o próprio Deus tratou ele como um dia santo. Deus fala na sua palavra, este é um dia santo. E quem sou eu para dizer, não, esse dia aqui é um dia comum? O que tem diferente? Assim como o sol nasceu ontem, nasceu hoje. Assim como daqui a pouco o sol vai se pôr, se pôs ontem. Mas o próprio Deus tratou ele de forma diferente. E quem sou eu para negar isso? Quem sou eu para negar isso? Para muitos, esse tempo, e essa primeira fala de Deus a respeito do sábado, quando está um povo reunido, é uma desculpa para dizer assim, o sábado é para os judeus, porque Deus mencionou ele quando existiam os judeus. Então muitos usam essa desculpa e nós vamos encontrar sempre essas pessoas. Mas nós precisamos entender que ali, quando Deus tira o povo do Egito, é onde Deus tem uma nação para ele. Deus começa a juntar uma nação para ele. E olha só, Deus profere essas palavras para o seu povo. Não é para outro povo, não. É para aquele povo que ele escolheu. Deus fala assim, olha, o sábado é santo. Comecem a observar esse dia. Se Deus não falou a respeito disso antes, é porque Deus começou a chamar Abraão,
Deus vê Isaac, mas não tinha uma nação constituída. E ali, quando a gente vê Moisés tirando do Egito, nós já tínhamos uma população muito grande, já existia um povo chamado povo de Israel, que Deus já tinha como sua nação, como sua propriedade. E hoje, quando as pessoas falam assim, olha, o sábado é para os judeus, a gente tem que ter em mente que o sábado é para o povo de Deus. Você é povo de Deus? Amém? Você tem isso na tua mente, que você é povo de Deus? O sábado é para você. O sábado, ele é o quarto mandamento. E olha que não existe coincidência com Deus, e a gente sabe disso. Olha a posição que o sábado é colocado nos mandamentos. Nós sabemos, desde que existia a classe dos cordeirinhos, que o Mauri frequentava, a minha parte já é parte com o de Jape, né? Mas o Mauri já é cordeirinho. Desde aquela época, nós víamos as fotos das tábuas dos 10 mandamentos, e nós aprendemos que na primeira tábua tinham 4 mandamentos que eram de amor a Deus sobre todas as coisas. E na segunda tábua, os 6 mandamentos que eram de amor ao próximo. E olha como Deus faz as coisas, e nunca é coincidência com Deus. Deus pega 3 mandamentos, fala lá de não terás outros deuses diante de mim, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí Deus faz um elo de ligação dos 3 mandamentos com os outros 6 mandamentos que são de amor ao próximo. Deus quer que nós estejamos amando a Ele, de que nós estamos nos reunindo, porque Ele fala assim, lembra do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Aquilo que Deus queria que nós estivéssemos fazendo, Deus faz uma ligação para que o amor de Deus sobre todas as coisas, nós tirássemos um dia para estar cultuando a Ele, onde nós nos reunimos como uma família, e nós estivéssemos pondo em prática o restante dos 6 mandamentos. Então não existe coincidência com Deus. E Deus coloca o 4º mandamento fazendo uma ligação entre os 3 primeiros mandamentos e e os 6 mandamentos seguintes, que são de amor ao próximo. Tudo isso estrategicamente pensado pelo próprio Deus. Está logo no fim dos mandamentos, ligando. O sábado nos lembra de nossas obrigações para adorar ao Deus, amá-lo acima de todas as coisas e colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Como resultado disso, o que nós fazemos? Uma vez que nós colocamos Deus em primeiro lugar, o amamos acima de todas as coisas, nós vamos praticar aquilo que foi estudado na lição hoje, que é amor ao próximo. Não foi falado sobre amor ao próximo aqui hoje? Que é o que Deus requer de nós? E aí, quando nós praticamos amor ao próximo, nós temos 6 mandamentos que são referidos a respeito disso. E aí vale um questionamento para nós, igreja. Às vezes nós batemos no peito e falamos assim, eu sou o guardador do sábado, eu tenho tudo sobre o sábado aqui na minha cabeça. Mas os outros mandamentos, como estão? Às vezes, eu defendo o sábado perante as pessoas. Às vezes, eu falo do sábado aqui com conhecimento tremendo. Mas fecham-se aquelas portas, eu vou falar mal do meu irmão lá na frente. Fecham-se aquelas portas, e eu começo a cobiçar as coisas dos outros. Fecham-se aquelas portas, e eu começo a desonrar o meu pai e a minha mãe. De que adianta eu bater no peito e ser guardador do sábado, se eu não consigo guardar os restantes dos mandamentos que Deus requer? E a gente viu aqui, várias vezes, que 10 menos 1 é 0. Deus requer de nós os 10 mandamentos. Então não adianta eu bater no peito e falar assim, eu sou o guardador do sábado, mas você é um falso testemunho, mas você é um cobiçador, mas você é um ladrão, mas você é um adúltero. E aí? De que me adianta? Deus requer de nós, Ele nos quer numa totalidade. E é isso que nós precisamos ter em mente. Deus me quer numa totalidade. O sábado, ele tem uma função toda especial. O sábado é o sinal do povo de Deus. Ezequiel capítulo 20, 19 e o 20 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus.
Existe toda uma discussão no meio evangélico de que o sábado não é sinal do povo de Deus, isso é uma desculpa de que o sinal do povo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus em nossas vidas. Nós somos selados com o Espírito Santo, e a Bíblia fala isso, que não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da sua vinda. Então, o selo de Deus nas nossas vidas é o Espírito Santo, ponto final. Mas existe um sinal, e o próprio Deus declarou isso: santificai os meus sábados, e eles serão de sinal entre mim e vós. Deus queria que o povo dele fizesse algo diferente das nações vizinhas. Deus queria que as nações vizinhas olhassem para o povo dele e vissem algo diferente. O Genésio deu testemunho hoje aqui. Nós chegamos a fazer uma entrevista, hoje está comum isso, né? As pessoas têm conhecimento, mas há um tempo atrás você chegava numa empresa e falava assim, olha, seguinte, eu tenho uma situação em que eu não trabalho dia de sábado. As pessoas já olhavam assim, mas como não trabalho dia de sábado? Por quê? Teu pastor não deixa? Que situação é essa? E nessa situação você começa a abrir o jogo para a pessoa, explicar a situação, você começa a pregar. A ideia de Deus é de que as pessoas olhando para essa nossa crença possam sentir em nós, sentir um desejo de conhecimento. Por isso é importante que da nossa parte, e é isso que nós vamos ver junto com o que foi o grande erro do povo de Israel, é que nós não sejamos arrogantes. E aí, quando eu começo a ser arrogante, quando eu começo a dizer assim, olha, só eu que vou para o céu porque eu sou guardador do dia de sábado. Vai com esse pensamento na tua cabeça para ver se você vai a lugar algum. Espera Jesus voltar com esse pensamento de que só eu que vou para o céu porque eu sou guardador do dia de sábado. Muitos não guardadores do dia de sábado vão estar subindo. E, infelizmente, muitos guardadores do dia de sábado vão ficar. Sabe por quê? Porque não sou eu que julgo. É o nosso Deus. É Jesus Cristo. E nós, muitas vezes, cometemos o erro de ser arrogante e dizer assim, a igreja adventista vai ser salva porque ela guarda o sábado. Não. É nosso dever como conhecedor da palavra de Deus. E por sermos salvos em Jesus Cristo, é que nós temos alegria e o prazer em guardar o sábado. Não é porque nós guardamos o sábado que nós vamos ser salvos, não. É porque existe prazer e alegria porque somos salvos em Jesus Cristo. Deus tinha no coração o desejo de que o povo dele fosse diferente. E olha só, agora, Êxodo 19, verso 5 e verso 6. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, palavras de Deus. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Existia um propósito, por que Deus entregou os mandamentos somente para o povo judeu? Como eu falei, era o povo dele. E Deus fala assim, olha, toda a terra é minha, todas as nações que estão aí são minhas, mas para mim vocês são um tesouro especial, porque vocês me obedecem. Deus queria obediência. Deus queria que eles fossem obedientes aos mandamentos dele, aos estatutos que Deus estava dando para eles. E Deus só tinha um povo que ele podia entregar isso, e era o povo que chamava pelo nome dele ali, que veio desde a bênção que ele proferiu a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Hoje as pessoas querem as bênçãos proferidas para Abraão, mas não querem os compromissos que Deus pediu que Abraão e a sua descendência tiverem. E é isso que a gente vê nos dias de hoje. Deus fala assim, olha, vocês, se me obedecerem fielmente, vocês serão para mim tesouro especial. Será que essa palavra serve para nós hoje? Serve ou não serve? Quando Deus fala essas palavras para o povo israelita, isso serve para a gente hoje, porque era obediência. O que Deus requer de nós, se não é obediência? Paulo, ele reforça isso, Romanos capítulo 3, ele fala assim, qual é, pois, a vantagem dos judeus? Qual é, pois, a utilidade da circuncisão? Muita e em todas as maneiras, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foi confiada. Qual é a nossa vantagem como adventistas? Que mérito há em cada um de nós em sermos adventistas? Mérito não posso dizer, mas existe uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Porque Deus confiou a você o conhecimento do sábado. E confiando a você o conhecimento do sábado, Ele quer que você não esteja batendo no peito, mas que você esteja pregando para aqueles que não têm o conhecimento. Qual é a vantagem dos judeus?
Aí Paulo fala muita, porque Deus revelou para eles. Qual é a vantagem tua que está sentado aqui hoje de manhã? Muita, porque Deus revelou para você. E se Deus revelou para você, você tem uma responsabilidade. E não é de bater no peito e ficar acomodado, não. É de levar para aquelas pessoas que não conhecem a respeito dessa observância, que ele precisa fazer. Porque isso é agradável a Deus. Então não existe mérito, além de que existe uma responsabilidade muito grande. Mas Deus, se existe um mérito, a gente pode dizer é que Deus nos revelou, Deus nos fez entender. Se nós olharmos dentro de todas as igrejas cristãs, de todos aqueles que se dizem, eu sou a igreja de Jesus Cristo, muitas poucas hoje têm o conhecimento sobre os mandamentos, sobre a guarda do sábado. E dentre essas muito poucas igrejas, nós estamos incluídos. E existe o mérito de que Deus nos revelou. E cabe a nós a responsabilidade de levarmos para eles este conhecimento. E é isso que Deus requer de nós. Isaías 51, verso 4 diz assim: escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. A lei sempre sai de Deus, mas Ele conta com as pessoas para que elas sejam proferidas para as nações. E com quem que Deus conta nos dias de hoje? Comigo e com você. Olha que honra nós temos. Olha que bênção Deus nos concede. Deus conta comigo e com você para que a sua lei seja proferida para as nações. E Deus espera que você, como salvo em Cristo Jesus, possa fazer isso com todas as suas forças. Aqueles que não eram gentios, que se achegavam ao povo judeu, eles tinham que fazer uma mudança de atitude. E olha só o que a Bíblia diz. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu terei ao meu santo monte, e lhes darei a alegria da minha oração. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não era simplesmente fazer parte do povo judeu. Tinha que obedecer aquilo que Deus queria que o povo judeu obedecesse. E isso inclui a guarda do sábado. Isso inclui a guarda dos mandamentos. Isso era requerimento de Deus, não era requerimento de homem, não. E Deus via isso com bons olhos. Hoje as pessoas querem fazer de qualquer jeito. O importante é louvar o nome do Senhor Jesus, o importante é chamar Jesus Cristo pelo nome, isso é o que importa. Será? Será realmente? Aqui são palavras de Deus. Nós conhecemos pela história de que as nações, e isso sempre foi objeto de adoração, os astros, e o sol foi um dos que eram mais adorados. E os povos vizinhos aos israelitas, eles adoravam outros deuses, e dentro da adoração aos outros deuses, o sol era um objeto de adoração. E quando eles deixavam a sua cidade, a sua terra, e começavam a viver no meio do povo judeu, aquele costume tinha que ser deixado de lado. Quando a gente olha para aquele homem que foi morto por Davi, Urias, ele observava fielmente, e isso é colocado pelo profeta, ele era observador dos mandamentos de Deus. Servia ali com alegria, fazendo a vontade de Deus. Aqueles costumes, aquela adoração aos deuses deles lá, tinham que ser deixados de lado. Tinha que começar a reverenciar aquilo que era verdadeiramente a vontade de Deus. A gente olha para a história e vê que essa mudança que houve, proferida em profecias pelo profeta Daniel, capítulo 7, verso 25, em que cuidaria de mudar os dias de guarda e a lei, isso aconteceu, tudo isso foi profetizado, e era algo que Deus vinha pedindo para que se estivesse atento, e hoje as igrejas olham para essa profecia e não enxergam, se é algo que está biblicamente tão aberto. E já foi trazido aqui, o presbítero Adinel pregou sobre isso, quando ele falou a respeito da morte de Jesus, quando ele falou a respeito de situações com Constantino, toda aquela mudança dos dias de guarda, e tudo isso, por quê? Para que se cumprisse a profecia. Dentro da história ilustrada do cristianismo, tem um livro, que é o volume 6,
ele traz uma foto que é bastante interessante. Em Sevilha, existia uma catedral muito alta, e das janelas daquela catedral, e isso já na época da Inquisição, aqueles homens que eram responsáveis pela igreja dominante, eles ficavam ali observando toda a cidade, e eles conseguiam ver a cidade do alto, assim, toda a cidade, aquele mar de casa. E aí no sábado eles tinham uma função toda especial, eles ficavam olhando para ver se de alguma chaminé das casas não iria sair fumaça. E daquela casa onde não estava saindo fumaça, eles iam lá e prendiam aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam guardando o sábado. E a vontade da igreja dominante era que o dia de domingo fosse observado. A palavra domingo, ela se originou muito tempo depois, e ela vem do latim domenico, que quer dizer do Senhor, porque se acreditava que Jesus teria ressuscitado no dia de domingo, e colocam dentro de toda aquela estratégia maligna, dentro de toda aquela adoração ao Deus Sol, que Constantino tinha, e quando ele se junta ao cristianismo, para que ele não tivesse uma briga entre os pagãos e uma briga entre os cristãos, ele coloca assim, vamos colocar o dia de reverência do dia do Deus Sol como o dia verdadeiro de adoração, e aí a gente coloca Jesus Cristo como o sol da justiça, e aí a gente passa a observar o dia do Senhor, o dia do sol. E aquilo, certamente, num primeiro momento, ele vai trazendo um certo constrangimento para a igreja, mas, como é de costume, com o passar do tempo, as coisas vão caindo em desuso, as coisas vão caindo no esquecimento, e o verdadeiro dia de adoração, ele é deixado de lado, e agora a igreja dominante começa a fazer com que as pessoas tenham em mente de que seja venerado o verdadeiro dia de repouso, o dia do Deus Sol. E que ninguém fosse pego judaizante, mas que todos observassem o dia do sol como o dia de guarda. E a gente vê isso nos dias de hoje. Aquilo que Deus falou, guarde o último dia. O inimigo vem e fala, guarde o primeiro dia. E as pessoas aceitam isso e têm isso como uma grande verdade e ainda defende. E acham que estão agradando ao nosso Deus. A Bíblia fala assim, nisto não há judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Se não existe mais judeus nem grego, se somos todos um povo de Deus, essas palavras que nós estamos lendo, para quem que é? Para o povo de Deus. E se você se chama por nome de povo de Deus, esta palavra é para você também. Deus proferiu as palavras a respeito do sábado. Deus proferiu as palavras a respeito de que se nós observássemos o dia de sábado, nós estaremos fazendo aquilo que é a alegria do Senhor. Para um povo judeu, Ele proferiu para o seu povo. E essa palavra serve para a gente hoje, que se chama pelo nome de povo de Deus. E existe uma bênção para o sábado. Isaías 58, verso 13 e verso 14, eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, o Senhor Deus diz, obedeçam às leis a respeito do sábado, não cuide dos seus próprios negócios no dia em que para mim é sagrado, palavra de Deus, para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus próprios negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês, e farei com que vençam todas as dificuldades, e vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Sabe que essa promessa serve para a gente hoje, igreja? Serve ou não serve? Nós somos o povo de Deus. Nós somos abençoados. Gente, se nós pensarmos para o dia de hoje, quantas pessoas que você conhece que estão trabalhando hoje? Quantas pessoas que ao findar desse dia vão estar fadigadas por um dia de trabalho? Quantas pessoas que vão talvez repousar amanhã e na segunda-feira vão estar estafadas e vão ter que voltar ao trabalho? Hoje nós já gozamos de uma bênção, que é poder nos livrar das nossas atividades profissionais, das nossas atividades de trabalho. Nós podemos repousar, nós podemos estar aqui cultuando a Deus, fazendo aquilo que agrada a Ele.
Muitas pessoas usam como desculpa, mas nós temos os outros 7 dias da semana para cultuar a Deus. Tem, mas não cultua. Poderíamos nos reunir hoje à noite, poderíamos nos reunir como nós fazemos domingo à noite, mas nós temos que ter em mente de que hoje nós nos reunimos num dia que para Deus é especial. Deus aceita o culto em que é realizado no nome dEle em qualquer dia? Claro que aceita. Se nós nos reunirmos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Deus aceita com muita alegria, porque nós nos colocamos em seu nome, mas hoje é um dia especial para Deus, e nós estamos aqui cumprindo a sua vontade, aleluias, e é isso que Deus quer de nós somos povo de Deus. Ao longo da história nós vemos muitas coisas que vão acontecendo, e muitos hoje dão testemunhos mentirosos a respeito de Jesus Cristo. Primeiro dizem que Jesus mudou o dia de guarda, isso não é verdade. A Bíblia não dá amparo legal para isso. Nós não encontramos uma margem na Bíblia dizendo que Jesus Cristo falou assim, pronto, eu ressuscitei no domingo, a partir de hoje vocês guardem o dia de domingo. Primeiro que o presbítero Adinel, alguns dias atrás, ele nos trouxe a mensagem e nos mostrou que Jesus Cristo ressuscitou próximo ao pôr do sol do sábado. Então, Jesus Cristo não ressuscitou no domingo, não existe margem para que esse dia. Existem algumas menções na Bíblia e muitos falam, existem 11 textos na Bíblia que falam a respeito do primeiro dia da semana. Desses 11 textos, a metade dele é repetida nos evangelhos sinóticos que falam a respeito da ressurreição de Jesus. Tendo Jesus ressuscitado, na manhã do primeiro dia apareceu e por aí vai fora. Os outros textos que citam a respeito do primeiro dia da semana, falam da situação, no livro de Atos, em que os discípulos estavam com medo, e aí o texto fala, no primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão. E aí aqueles que querem mudar o dia de guarda do sábado para o domingo, eles falam assim, está vendo? Os discípulos celebraram a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Mas o contexto nos mostra que eles estavam com medo, eles estavam reunidos, estavam trancados e ali se juntaram para comer pão. E era o primeiro dia da semana. Outros textos, proferidos por Paulo, diz assim que Paulo tinha muita pressa em viajar. E Paulo fala assim, olha, no primeiro dia da semana, vocês coloquem de lado todas as ofertas que vocês vão entregar, que Paulo precisava passar rapidamente ali, coletar essas ofertas e levar para serem distribuídas. E nós não vemos nenhuma margem dizendo assim, olha, ali era uma reunião, era um culto. E as pessoas argumentam, era um culto que eles estavam ali, então eles separaram as ofertas no primeiro dia da semana. E isso não é uma verdade. Mas nós vemos Jesus Cristo, como era de seu costume, entrava na sinagoga e ali, no dia de sábado, ele fazia aquilo que ele foi ensinado pelos seus pais. Nós vemos Paulo, ele estava viajando e ele foi para uma cidade onde não tinha judeu ali e ele começa a pregar para algumas pessoas e o texto fala que no dia de sábado eles foram para a beira de um rio e ali ele começou a pregar para algumas mulheres. Paulo era construtor de tendas, ele fazia tendas para se sustentar, e ele deixou de fazer tendas para se sustentar, e no dia de sábado, como era de seu costume, e nós estamos falando de algo que aconteceu muitos anos após Jesus ter morrido, então, se Jesus tivesse mudado o dia de guarda, o apóstolo Paulo era um desobediente da palavra de Deus, e isso não é verdade. E a gente encontra Mateus 5,17, Jesus falando assim, não pense que eu vim mudar as leis, eu não vim fazer isso. Mas até que os céus e a terra passem, nenhuma letra ou nem o menor acento ele será tirado da lei de Deus. O próprio Jesus falou, sabe por quê? Porque lá no Éden, quando a Bíblia fala que Deus descansou de toda a obra que fizera, Jesus estava lá. Lá no Sinai, quando o dedo de Deus escreve as tábuas dos mandamentos, Jesus estava lá. Como que ele ia mudar algo que é da moral dele, que é a expressão da moral de Jesus, como que Jesus iria mudar? Não mudou. Porque os mandamentos é a expressão da moral de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje nós encontramos muitas coisas que são ditas assim, e as pessoas acabam se esquecendo das verdades bíblicas. E aí é onde Deus quer que nós entremos. Qual é o mérito do judeu? Existe muito, e Paulo fala, é que nós estejamos trazendo luz para essas pessoas que não conhecem. É isso que Deus requer de vocês. Jesus instituiu o sábado no Gênesis.
Por preceito e exemplo, Jesus reverenciou o sábado na terra. Jesus denominou-se Senhor do sábado. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus permite você escolher onde você mora. Deus permite você escolher onde você trabalha. Deus permite você escolher com quem você vai se casar, a roupa que você vai se vestir. Mas Deus escolhe o dia que você deve guardar. E Ele escolheu, Ele separou, Ele santificou e Ele descansou nesse dia, nos dando o exemplo, para que assim como Ele fez, nós também estivéssemos fazendo. Existe uma promessa de Deus para a observância dos seus mandamentos na totalidade. Está em Apocalipse 14, verso 12. Eu queria que todos vocês abrissem as vossas Bíblias, para nós encerrarmos a nossa mensagem nessa manhã. Existe uma promessa de Deus. Apocalipse 14, verso 12. João tem uma visão. Ele olha os salvos. E esses salvos estão nos céus. E aí o texto nos diz assim, acompanha a leitura. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não adianta nada preservar somente a fé em Jesus. Deus requer a tua e a minha obediência. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E dentre esses mandamentos de Deus está o quarto mandamento, que é a observância do sábado. Nós não podemos de forma alguma, igreja de Deus, tirarmos ele da lei. Nós não podemos de forma alguma, igreja de Deus, cair no mesmo erro que as igrejas que se dizem igrejas cristãs hoje estão cometendo. De 9 mandamentos estão em vigor, mas um foi tirado. Muitas igrejas hoje estão fazendo como Herodes nos dias de Jesus. Por não saberem quem era Jesus, mandaram matar todas as crianças. Mate todas as crianças que tenham uma determinada idade. Porque não sabia quem era a criança escolhida, quem era o Jesus Cristo. Muitos hoje, por não declararem abertamente que são contra o quarto mandamento, eles dizem nos seus púlpitos, os mandamentos foram abolidos por Jesus Cristo. E quando eu declaro isso, eu declaro, a moral de Deus foi abolida da face da terra. Porque os 10 mandamentos são a expressão da moral do nosso Deus. E eu não posso, de forma alguma, abolir da face da terra a maior expressão da moral de Deus. E o que o Deus quer é que a sua moral seja incutida de nós. Então, os mandamentos são para os nossos dias. A Bíblia fala que de um sábado a outro sábado, de uma lua nova até outra lua nova, os adoradores do Senhor estarão indo e adorar a Ele. Essa visão é onde? É a visão dos céus. De um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, os adoradores estarão se apresentando diante de Deus. Amém? Glória a Deus, porque você entendeu a importância do sábado. E qual é o mérito disso? E aí alguém pode me perguntar, mas como que fica essas pessoas que não guardam o sábado, eles vão se perder? Eu não sou Jesus para julgar. E Jesus deixou bem claro isso lá na cruz, quando o ladrão teve o momento dele de se reconciliar com Jesus. Mas uma coisa eu sei, pecador não vai entrar nos céus. E se eu morrer no pecado, certamente eu não vou entrar nos céus. E a Bíblia fala que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E aí eu tenho que estar em mente que pecado é a transgressão dos 10 mandamentos, não é só um só. Não adianta eu arregalar os olhos e falar, nossa, aquele roubou, aquele não vai para o céu. Nossa, aquele matou, aquele não vai para o céu. Quem sou eu para julgar? Se ele tiver o seu momento com Jesus. Mas o momento que nós temos com Jesus é o hoje. O momento que nós temos com Jesus é agora, porque eu não sei qual é o próximo momento que eu vou ter. E é o hoje que Deus me dá a oportunidade de fazer a diferença e fazer a coisa certa. Se até hoje, vamos ficar em pé? Se até hoje
você tem olhado para os mandamentos de Deus. Você tem olhado meio que com desprezo. Você tem tirado dos mandamentos de Deus ou você não tem dado importância à importância real que Deus quer. Deus te dá a oportunidade hoje para que você mude a tua opinião. Eu queria orar com você. E se existir entre nós aqui, e se você quer declarar para Deus, não é para mim não. Você quer declarar para Deus, Deus, eu entendo que os teus mandamentos são verdadeiros, Senhor. E eu entendo, Senhor, que o Senhor quer incutir na minha mente a tua moral. E se até hoje você tem tratado os mandamentos de Deus de qualquer forma e você quer mudar essa conduta, Deus quer te abençoar neste momento. Deus quer fazer com que a sua vida mude. E eu quero te convidar aqui à frente para orar por você. Se existe alguém que quer aproveitar o dia de hoje, que é o hoje que Deus está te dando, se hoje ouvires a minha voz, diz o Senhor, se você quer mudar a tua atitude, a atitude que você tinha com relação aos mandamentos de Deus, e você quer fazer da forma que agrada a Deus, eu te convido para vir aqui à frente. Tem alguém que quer mudar a sua atitude com relação aos mandamentos de Deus? Se você tem atitudes que precisam ser mudadas, é Deus que quer te abençoar, é Deus que quer te dar essa oportunidade, não sou eu não, eu sou homem, mas Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua forma de conduta. Nós vamos estar orando pelo John, e se você quiser vir aqui à frente, se você quer olhar para os mandamentos de Deus como Deus olha, se você quer que os bons costumes de Deus, se você quer que a moral de Deus seja incutida em você, eu te convido, deixe o seu lugar, vem aqui à frente e ore para que o mesmo amor que Deus tem pelos mandamentos, você possa ter em nome de Jesus. Pai, que sejam seus. Pela tua graça e bondade, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós estaremos orando com a imposição das mãos. O presbítero, permaneça aqui, presbítero Adinel, o pastor à frente. Nós vamos dar oportunidade para quem quiser receber a oração por imposição das mãos. Se alguém quiser receber esta oração, mais uma vez eu repito, não é o homem que abençoa, é Deus que abençoa. E se você tem uma necessidade e você quer colocar diante de Deus, entregar aqui no altar do Senhor, venha à frente, porque a bênção de Deus será sobre a sua vida. Nós estaremos orando, um pedido feito pela irmã Sueli, em favor da pequena Luísa, que está hospitalizada. Eu gostaria que você se ajoelhasse, nós vamos fazer a nossa oração, que você pensasse nesta mensagem. Daqui à frente eu estarei orando pela pequena Luísa, e junto na sua oração, você também coloque diante de Deus a Luísa, para que Deus esteja abençoando ela. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, pela Tua graça e bondade, meu Deus, é que nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo poder que há em Ti, ó Deus querido. Deus, eu oro a Ti pela Luísa, Senhor, meu Deus, eu não a conheço, mas Tu, Senhor, com o Teu poder, ó meu Deus, pela Tua mão, meu Deus eterna, estendida sobre ela, é que eu peço agora, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando aquela vida, Pai. E aonde ela estiver, Senhor Jesus, o Senhor esteja abençoando, meu Pai. Que o Teu nome seja exaltado pela cura, meu Deus eterno, da Luísa, Pai. Que o Teu nome seja glorificado pela cura desta pequena, meu Deus eterno. Toma ela nas Tuas mãos, ó Pai. Opera o Teu milagre, Senhor Jesus. Faz a Tua vontade prevalecer sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus eterno. Para a glória e para a honra do Teu nome, ó Deus. Eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai. Peço pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pela Tua bondade, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Derrama da Tua bênção, Senhor Jesus, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai.
quero que você saia daqui nessa manhã com esse pensamento. Deus revelou aos judeus os seus princípios, as suas leis. Os judeus se acharam no direito de pensarem que eram melhor do que as outras nações. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, porque eles se achavam o rico e os outros eram como cachorros, eram como pessoas que não tinham valor nenhum. E isso foi envaidecendo a eles. E Deus queria que aquilo que Deus revelou para eles fosse proferido para as outras nações. E eu quero que, em nome de Jesus, se existe algo que vocês precisam, que nós precisamos ter no nosso coração, é a alegria de Deus ter nos revelado a sua palavra, Deus ter nos dado conhecimento, de nós olharmos para a Bíblia e podemos entender a respeito dos mandamentos e a respeito dos sábados. Mas isso, Deus requer de nós algo também, é que nós, como dispenseiros de Deus, possamos estar ensinando aqueles que ainda têm os seus olhos fechados. E Deus conta comigo e Deus conta com você. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, permita-me corrigir um aviso. A reunião da SOFAP hoje é às 15 horas, para as garotas, de 12 a 18 anos. Tá bom? Às 15 horas da idade de 12 a 18 anos. Aí cabe às mães estarem instruindo. A palestrante é a estudante de medicina, a Camila Moraes Prestes, que está já se formando. Então, é alguém da casa. O pastor, então, nós da diretoria, corrigimos então o boletim, na ausência então já do pastor, como está no boletim, para aqueles que acompanham, o pastor João Seabra não cumpre mais a escala dele, do boletim. Então, o pastor, convido a esposa do pastor, a diaconisa Isabel, também os presbíteros estarão acompanhando vocês, estarão ali na porta recebendo os cumprimentos, tá bom? Um bom sábado para todos, em nome de Jesus. Pastor, com as considerações finais e a bênção apostólica. Curva sua fronte. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém.